Pedidos de demissão batem recorde em agosto. Dólar cai pelo segundo dia após primeiro turno das eleições. E você vai ver também. São Paulo registra aumento nos casos de adenovírus, gripe associada a conjuntivite em crianças. Rio de Janeiro confirma segundo óbito por varíola dos macacos no Brasil. Em 2 semanas, 200 mil pessoas já foram recrutadas pelo exército russo para lutarem na guerra. Mulher inova em currículo e faz um bolo com dados pessoais, experiência profissional e muito chantilly. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo e agora 1h03 pelo horário de Brasília. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Paty. Boa tarde, é claro, você que nos assiste. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta terça-feira. Os pedidos de demissão bateram um novo recorde em agosto. Cerca de 1/3 das demissões no mercado formal foram voluntárias. A cada mês, milhares de brasileiros estão pedindo demissão de seus empregos com carteira assinada, levando as estatísticas a baterem sucessivos recordes. Um levantamento feito pela LCA Consultores, com base nos dados do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que contabiliza as vagas com carteira assinada no país, mostrou que em agosto foi batido recorde de pedidos de demissão. Desde janeiro de 2020, quando começou a série histórica, esse foi o mês com o maior número de desligamentos espontâneos. Do total de 1.773.000 demissões registradas em agosto, quase 633 mil foram a pedido do próprio trabalhador, o que equivale a 35,7% do total. Até então, o recorde havia sido em março, com 603 mil pedidos de desligamentos. Em relação aos 26 estados e o Distrito Federal, só não houve recorde nos pedidos de demissões em agosto no Amapá, Paraná, Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. São Paulo se manteve no topo dos estados com o maior número de pedidos de demissão. Isso se deve ao fato do estado ser o que mais emprega no país. O mercado financeiro mostra sinais de aprovação do resultado das eleições do primeiro turno. O dólar opera em queda nesta terça-feira, após registrar o maior recuo diário desde 2018, ontem, no dia anterior. Por volta das 10 horas da manhã desta terça-feira, a moeda norte-americana caía 0,59% e passava a operar a R$ 5,14. A queda ainda é fruto do resultado do primeiro turno das eleições, que na segunda-feira levou o dólar a encerrar o dia com um recuo de 4,07%, a R$ 5,17, alcançando então a maior queda diária desde o dia 8 de junho de 2018, quando encerrou em baixa de 5,5%. Com os resultados, a moeda passou a acumular queda de 7,18% no ano frente ao real. No dia seguinte à eleição, na segunda-feira, o clima foi de euforia na Bolsa Brasileira, B3, localizada em São Paulo. A sessão foi marcada pela forte alta das ações da maioria das empresas que compõem o Ibovespa-Bovespa, principal do Brasil, demonstrando que a avaliação de que o desempenho de Jair Bolsonaro foi melhor do que o esperado renovou as esperanças de que, caso ele seja o vitorioso, o governo adote medidas consideradas liberais na área econômica. O mercado também viu com otimismo o Congresso de perfil mais liberal e ortodoxo. As ações das estatais, como Banco do Brasil e Petrobras, subiram com força. Os papéis preferenciais da Petrobras saltaram 7,99%. Ajudou também a valorização do barril de petróleo Brent, referência para a petroleira estatal. Cresceu o número de policiais militares presos por violência doméstica aqui em São Paulo. Homicídio e ameaça estão entre os principais crimes cometidos. O número de policiais militares presos por violência doméstica quase dobrou nos primeiros 8 meses deste ano em relação ao mesmo período de 2021. O presídio Romão Gomes, na Zona Norte de São Paulo, o que é exclusivo para policiais militares infratores do estado de São Paulo, contabiliza 128 recolhimentos entre janeiro e agosto deste ano. O crime mais cometido pelo grupo é o homicídio, com 22 prisões neste período. A violência doméstica vem logo na sequência, com 12 agentes presos.
O número de casos de violência doméstica equivale a 71%, apesar das dificuldades em denunciar um policial e pedir ajuda. Além desses casos de violência doméstica e homicídios, o documento também mostra prisões de policiais militares por lesão corporal, tortura, ameaça, coação e abuso de autoridade. O número de casos envolvendo policiais nesses crimes pode ser ainda maior, já que parte deles acaba não registrada ou o agente recebe apenas uma medida disciplinar. A notícia agora é para os pais e mães. As escolas particulares já estão calculando o aumento das mensalidades para o próximo ano, não é, Paty? Verdade, Dani. Olha, a expectativa é que o aumento acompanhe o índice da inflação oficial medido pelo IPCA. Vamos acompanhar. Com o fim do ano chegando, os estabelecimentos de ensino particular já começaram a fazer os cálculos para reajustar as mensalidades escolares do próximo ano letivo. Os valores já começaram a ser anunciados para que os pais se preparem para desembolsar um custo maior. Os sindicatos dos estabelecimentos particulares de ensino informaram que cada instituição de ensino tem autonomia para definir a correção, de acordo com as planilhas de despesas. A legislação diz que os valores de reajuste são de responsabilidade exclusiva das escolas. A lei determina que o preço das mensalidades escolares só pode aumentar uma vez ao ano, de setembro até 15 de dezembro. A partir desta data, o valor deve ser mantido o ano inteiro. Em São Paulo, o reajuste aplicado deve ficar entre 10% e 13%, de acordo com informações que já foram divulgadas pelo Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no estado de São Paulo. Agora a gente fala sobre saúde. Mais um óbito por varíola dos macacos foi confirmado no Rio de Janeiro. O paciente é um morador de Mesquita, na Baixada Fluminense. A Secretaria de Estado de Saúde confirmou o segundo óbito por varíola dos macacos no Rio de Janeiro. A vítima é um homem de 31 anos de Mesquita, na Baixada Fluminense. A primeira morte de uma pessoa de Campos tinha sido confirmada em agosto. O paciente estava internado no Instituto Estadual de Infectologia São Sebastião, na capital fluminense. O homem apresentava baixa imunidade e comorbidades, que agravaram o quadro da doença. Ele foi internado em 31 de agosto no Instituto Nacional de Infectologia e transferido em 2 de setembro. Entre 31 de agosto e 13 de setembro, o paciente recebeu tratamento com medicamento experimental Tecovirimat e foi observada melhora parcial nas lesões. Mas no último sábado, ele sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu. A Secretaria de Saúde do Rio informou ainda que já foram confirmados mais de 1.060 casos de monkeypox no estado. Outros 384 casos suspeitos seguem em investigação. E ainda falando de saúde, aumentaram os casos de adenovírus, que é uma gripe associada à conjuntivite em crianças aqui em São Paulo. Os sintomas podem durar até 14 dias. O adenovírus pertence a um grupo de vírus que causa doenças respiratórias, como resfriados, bronquite, pneumonia e até problemas intestinais. A doença é caracterizada por um quadro de gripe associado à conjuntivite em crianças. Elas apresentam sinais de resfriado e, posteriormente, secreção nos olhos. Os sintomas podem durar 14 dias. Hospitais e médicos de São Paulo relatam um aumento de casos com esses sintomas nas últimas semanas. Apesar da alta de infecções, não houve crescimento de internações. Também foi observado aumento dos casos de influenza, em que os pacientes apresentam febre alta em períodos de 24 a 48 horas e sintomas respiratórios. Já no caso do adenovírus, os sintomas são respiratórios com secreção nos olhos, além de gastrointestinais. Apesar de ser comum em crianças, o vírus pode acometer pessoas de qualquer idade. A pandemia parece estar cada vez mais perto do fim. Uma pesquisa da Universidade de São Paulo, em parceria com cientistas alemães, descobriu compostos naturais que podem inibir a replicação do vírus da Covid. Quem traz para a gente mais detalhes é o repórter Dionísio Gonçalves. 3 componentes naturais são capazes de barrar a proteína PLPRO, uma das enzimas responsáveis pelo desenvolvimento do coronavírus. Essa é uma descoberta da Universidade de São Paulo com 2 institutos da Alemanha. A pesquisa foi publicada na revista Communications Biology. Ela aponta a inibição de 50% a 70% da enzima.
Todos os compostos são extraídos de plantas. Os testes foram realizados em células Vero, que fazem parte do rim do macaco. Elas foram comparadas com outras que não receberam os componentes. O líder que comanda os estudos no Brasil é o professor Carsten Wrenger. Nós conversamos com a doutora Edmarcia Elisa de Souza, que participa com ele da pesquisa e nos traz mais detalhes sobre o andamento dela. Nossos colaboradores na Alemanha verificaram, dentre 500 compostos, que 6 compostos eram mais promissores para se ligar à proteína PL-PRO e, consequentemente, inibir o vírus. O nosso trabalho no Brasil foi buscar estas moléculas e investigá-la quanto à inibição da replicação viral in vitro aqui no Brasil. O próximo passo é realizar os testes em animais para comprovar o estudo. E, por fim, vai ser possível fazer isso com humanos. Esse é mais um passo importante da ciência para o tratamento e prevenção da doença. Dionísio Gonçalves, de São Paulo. E agora a gente fala do tempo. Uma frente fria avançou para as regiões sudeste e parte aí do centro-oeste do país, provocando temporais em diversos estados. De acordo com o último boletim do Instituto Nacional de Meteorologia, as chuvas em algumas regiões podem ultrapassar os 80 milímetros essa semana. Agora vamos conferir como está o tempo nesse momento em algumas cidades? Essas são imagens de Poços de Calda, que fica no sul de Minas Gerais. Por lá, o tempo está instável nesse momento e com muitas nuvens carregadas. Existem alertas do INMET ativos para a cidade, que apontam temporais com ventanias e potencial para alagamentos. Por isso, fica aí o alerta. Agora vamos para Cabo Frio, no Rio de Janeiro, onde o tempo também está bem fechado, como você vê aí na sua tela. Nesse momento, a cidade registra 23 graus. Pode chover agora no período da tarde, mas em um volume bem menor do que o registrado em outras cidades. E antes de finalizar, a gente fala aqui de São Paulo. Vamos juntos com a câmera 10 lá fora. E por aqui o tempo segue bem parecido com o de ontem. O sol quase não deu as caras e os paulistanos enfrentam um friozinho de 19 graus. De volta comigo? Atenção, porque tem previsão de chuva ainda hoje na capital paulista, mas em áreas isoladas. Não esqueça o guarda-chuva. E veja a seguir, em 2 semanas, 200 mil pessoas já foram recrutadas pelo exército russo para lutarem na guerra. E ainda, mulher inova em currículo e faz um bolo com dados pessoais, experiência profissional e muito chantilly. Nós voltamos já. Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora 1h18 pelo horário de Brasília. Voltamos com destaque internacional. Agora a gente fala sobre o conflito no leste europeu. Enquanto o Conselho da Federação Russa confirma a anexação de territórios ucranianos a Moscou, os Estados Unidos começaram a estudar maneiras de responder potenciais ataques russos. De acordo com informações dos serviços de inteligência americana, os crescentes temores de uma escalada da guerra entre a Rússia e a Ucrânia fez com que o governo americano começasse a desenvolver novos planos de contingência. As constantes ameaças feitas pelo presidente russo, Vladimir Putin, de que ele defenderá seus territórios utilizando inclusive armamento nuclear, têm preocupado todo o Ocidente. Nesta terça-feira, o parlamento russo segue com os processos de aprovação da anexação de 4 cidades ucranianas ao país. A aprovação legislativa da anexação, que tem sido considerada ilegal sob o direito internacional, ainda deve demorar alguns dias. A decisão tem sido usada pela Rússia como pretexto para que outros países não interfiram em suas ações. As forças russas têm sofrido uma série de derrotas no leste da Ucrânia, forçando o exército a recuar e a abandonar várias posições, inclusive em áreas que o Kremlin quer anexar. Grande parte do território que Moscou reivindica como seu na região de Donetsk e Kherson agora está sob o controle das forças ucranianas. Desde o anúncio da mobilização parcial, em 2 semanas, 200 mil pessoas já foram recrutadas pelo exército russo. A afirmação foi feita nesta terça-feira pelo ministro da Defesa, Sergei Shoigu.
Oficialmente, esta mobilização, ordenada pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin, pode permitir o recrutamento de 300 mil reservistas com experiência militar ou com competências úteis para a batalha. O reforço do contingente ocorre em um momento em que o exército russo se encontra em dificuldades na Ucrânia. Shoigu declarou ainda que as tropas mobilizadas estão sendo treinadas em cerca de 80 campos militares e 6 centros de formação. O ministro afirmou que um número significativo de pessoas se apresentou voluntariamente nas delegacias do país antes mesmo de serem convocadas. Mas a mobilização gerou protestos na Rússia e um êxodo de homens em idade de ir para o fronte. Milhares de pessoas fugiram do país, gerando confusão nas fronteiras. Vocês devem se lembrar da história do brasileiro que transformou um Uno Mille em motorhome para ir de carro até Nova York, nos Estados Unidos. E olha, a reportagem exibida há cerca de um mês aqui na Hit TV fez o maior sucesso e gerou mais de 100 mil visualizações na rede social do projeto, que de lá para cá conquistou um número bem expressivo de novos seguidores. Pois é, Paty, olha só. E a nossa equipe, a repórter Maria Clara Leite, voltou a conversar com o youtuber para saber o que aconteceu nesse meio tempo e trazer spoilers sobre quais são os planos para o futuro. Vamos conferir. Quase 104 mil visualizações e mais de 40 mil novos seguidores. Essa foi a repercussão da matéria feita com Luiz pela nossa reportagem há cerca de um mês. Ah, moleque! Nós chega ou não chega aqui, rapaz? Muita gente comentando e tal, muita gente compartilhando a matéria. Foi uma das matérias que eu mais gostei que o pessoal fez aí de imprensa, de TV, assim, ficou muito legal. Na ocasião, o youtuber contou que tinha plano de ir até o Canadá, mas desistiu por causa do clima gelado. Põe a bandeirinha do Brasil aí que agora é nós, ninguém segura. E essa questão do frio para mim é muito difícil porque eu não tenho isolamento no carro, não tenho ar quente e tal, então para mim dormir dentro do carro com temperatura muito baixa fica muito complicado e o Canadá é mais para cima ainda, então... E aí ele pensou, para que encarar o frio do Canadá se poderia aproveitar o calor das amizades que fez em Boston, onde está agora? Afinal, como o próprio youtuber falou na primeira entrevista, são os amigos a maior recompensa de toda essa jornada. Então a gente passou a fazer vários encontros com os brasileiros. A gente fez encontro em Nova York, a gente fez encontro em Bridgeport, que é em Connecticut, e a gente fez 2 encontros aqui na região de Boston, e está sendo muito legal a recepção dos brasileiros aqui. A ideia do Luiz agora é recomeçar a jornada, dessa vez na Europa. Ele pensa em enviar o carro para lá de navio, enquanto volta a Nova Odessa para visitar parentes e amigos, para depois começar a escrever essa nova história ao lado de seu Uno, com um novo objetivo. A meta seria chegar até a fábrica da Fiat na Itália. Transformar um Uno em motorhome e colocar o pé na estrada para seguir rumo à realização de sonhos, como fez o Luiz, tem se tornado objetivo de vida de muitos dos seguidores do brasileiro, que apoia a empreitada e dá dicas. Comece com o que você tem na mão, que foi assim que eu comecei. Eu não esperei, o dia que eu tiver muita grana, eu vou comprar um carro melhor, vou fazer um motorhome. Eu fiz com o que eu tinha na mão, na época eu tinha esse carro. Eu acho que a vida tá aí para ser vivida hoje. Eu vivo minha vida de um passo de cada vez, de um dia de cada vez. Eu acho que essa é a dica que eu deixo. Faça com o que você tem na mão, comece com o básico e daí as oportunidades vão surgir na sua vida. Além disso, Luiz lembra que é preciso que o veículo esteja no nome do viajante, que deve estar com toda a documentação em dia. Tanto a do carro, que não pode ser financiado, como os documentos pessoais, como passaporte, visto, carteira de habilitação e vacinas. Essa é a documentação básica que as fronteiras vão exigir. Aí depende de cada país, tem suas regras, seus seguros, suas taxas. Compartilhar toda essa experiência com os seguidores do canal 1 a Uno é o que dá ainda mais força ao Luiz para seguir adiante na trajetória que começou por acaso, mas que hoje é estilo de vida e receita de alegria.
Para mim, pô, eu fico muito feliz. Eu nunca imaginei que um dia eu ia inspirar alguém a fazer uma coisa que eu fiz, como no começo eu fazia para mim, assim, para me melhorar. Eu estava com depressão, estava mal, e não pensava que um dia ia inspirar as pessoas a também realizar os sonhos delas, a também, às vezes, que elas estão nessa situação também de mal, depressão, e querer sair dessa condição, e constrói o carro e sai para viajar e melhora e fala, cara, você me ajudou a sair dessa condição, recebo mensagem assim. Isso é muito, muito legal, cara. Fico muito feliz demais. Esse é aventureiro. E olha, antes de encerrar, no início dessa edição, nós informamos que os pedidos de demissão bateram recorde aqui no Brasil. Pois é, enquanto uns deixam o trabalho, outros não medem esforços para conseguir o emprego tão sonhado. Nessa semana, uma história que aconteceu nos Estados Unidos viralizou nas redes sociais. A autora foi essa mulher de 27 anos. O nome dela é Carly Blackburn. E o desejo dela era conseguir uma vaga em uma famosa empresa de material esportivos. E ela teve uma doce ideia para tentar convencer a pessoa responsável pela contratação. Não é mesmo, Dani? Pois é, Paty. Olha só como ela entregou o currículo dela. Decorado em bolo, com dados pessoais, experiência profissional e, claro, muito chantilly. A ideia fez sucesso na internet em uma rede social para contratações. Ela ainda não foi chamada pela empresa que ela tanto queria, mas diz ter recebido vários convites para entrevistas em outros lugares. Com certeza, se a vaga fosse para a confeiteira, ela já teria sido contratada porque o bolo ficou lindo e muito criativo. Verdade, Dani. Podia até ter uma cerejinha em cima. E olha, essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde para você e até amanhã. Não se esqueça que daqui a pouco o Kleber Werneck chega com mais informações. Uma ótima tarde, até amanhã.